Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade à aula passada. Lembra que a prof falou que essa aula era um pouquinho mais chatinha, que tinham várias informaçõezinhas para a gente gravar? Então, essa é a segunda aula, continuação, e hoje a gente vai falar especificamente das células e das estruturas das células, ok? Então, só recapitulando a aula passada. Nós vimos que os seres vivos podem ser divididos em seres unicelulares e pluricelulares. Os seres unicelulares são aqueles que possuem uma única célula, ou seja, a célula inteira é um ser vivo. Já os seres pluricelulares são aqueles que são formados por várias células unidas. Um exemplo somos nós, seres humanos, as plantas, os animais, ok? As células eucariontes e procariontes têm uma diferença, principalmente na estrutura que compõe o DNA, ok? A estrutura que segura o DNA. Então, as células eucariontes possuem núcleo, que é uma estrutura que segura o DNA. Já as células procariontes não têm esse núcleo e também não têm algumas organelas específicas que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Então, gente, o que a gente vai aprender nessa aula hoje? A gente vai aprender sobre a organização celular, ou seja, como que funciona uma célula, ok? A gente vai ver uma única célula, lembrando que o nosso corpo é formado por várias células e cada uma delas desempenha as mesmas funções, as mesmas coisas que a gente vai aprender agora, ok? Galerinha, as células eucariontes, perdão, elas são um pouquinho mais complexas, elas têm estruturas mais complexas, como, por exemplo, o núcleo. E as células animais e as células vegetais são células eucariontes. Elas possuem núcleo, ok? E elas têm várias características muito parecidas, mas elas não são iguais às células animais e às células vegetais. A prof vai explicar para vocês, primeiramente, as células animais e lá no final a prof mostra para vocês qual que é a principal diferença entre a célula animal e a célula vegetal, ok? Então vamos lá, a célula animal. Galera, a célula animal, assim como a célula vegetal, ela funciona como se fosse um microcorpinho. O que seria isso, prof? Existe um cérebro que comanda tudo, existe a parte do sangue, de todo o transporte de água do nosso organismo, e existem os órgãos que fazem o seu papel e funcionam de certa forma para a célula inteira funcionar. Então, é como se fosse um microcorpinho, ok? Esse microcorpinho é dividido em três partes principais: membrana plasmática, núcleo e citoplasma. O citoplasma, gente, ele tem dentro dele várias organelazinhas nadando por ali. E daí a gente vai estudar cada uma delas, ok? Que são os órgãozinhos da célula. Vamos lá. Primeiro de tudo, membrana plasmática. O que é essa membrana plasmática? A membrana plasmática é como se fosse a pele da célula, tá? Grosseiramente falando. Então, a membrana plasmática, ela faz a proteção da célula, o formato da célula, porque as células, normalmente a gente desenha elas redondinhas, mas existem células maiores, células menores, células achatadas, células compridas, células redondas, células quadradas. Então, tem vários tipos de células e formatos diferentes. Então, é a membrana plasmática que dá o formato da célula, ok? Além de fazer a proteção e dar o formato, a membrana plasmática é quem determina o que entra na célula e o que sai da célula, ok? É através da membrana plasmática. Então, como assim, prof? A célula produz coisas que ela tem que liberar para fora. E tem coisas que estão fora da célula que ela precisa, por exemplo, o oxigênio, que a gente viu, né, na respiração celular. Então, é a membrana plasmática que faz essa seleção de quem entra e quem sai da célula, ok? Nessa imagenzinha que a prof colocou aqui para vocês, tem um desenho que mostra ali ó, a membrana plasmática. A prof até colocou assim uma bolinha em volta para vocês verem o que era. E a membrana plasmática é toda essa estrutura aqui, ó, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai identificar o que está fora da célula e vai colocar para dentro. E ela vai identificar o que tem dentro da célula que tem que ir para fora, ok? Então, é isso que ela faz. Ela identifica o que tem dentro, o que está fora e identifica o que tem que vir, o que tem que ir. Beleza? Isso é a membrana plasmática.
O citoplasma é a parte líquida da célula, ou seja, a parte que está mergulhado todas as organelas, todos os órgãozinhos. É como se fosse todo o nosso corpo, assim, né? A parte líquida do nosso corpo, a água, o sangue, enfim. E toda a estrutura do restante da célula está ali dentro desse citoplasma, está ali nadando naquela parte ali, ok? As organelas, que são os órgãozinhos, estão todos no citoplasma, ali nadando no citoplasma, e cada um deles, cada uma dessas organelas, possui uma função distinta, ok? A primeira que a gente vai ver chama-se ribossomos. O que é essa organela? Essa organela é uma estrutura bem pequenininha, redonda, e que tem um papel muito importante na célula. Ela faz a produção de proteínas, ela produz proteínas, certo? Então, essa produção de proteínas é essencial para as células e para outras estruturas do nosso corpo. Então, ela é produzida nos ribossomos, e esse ribossomos ele está em duas partes da célula. Ou ele está nadando no citoplasma, ou ele está grudado no retículo endoplasmático rugoso, que é uma outra organela, ok? Esse retículo endoplasmático rugoso tem vários ribossomos grudadinhos ali e o ribossomos produz e deixa armazenado ali no retículo endoplasmático rugoso, ok? Então, o ribossomos produz proteína. Já o retículo endoplasmático, ele é dividido em duas partes, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Como o prof tinha comentado com vocês no slide anterior, o retículo endoplasmático rugoso ele tem várias estruturinhas de ribossomos grudadinhas nele, por isso que o nome é rugoso, porque parecem várias ruguinhas, várias bolinhas no retículo endoplasmático, ok? Então, o ribossomos produz as proteínas e joga para o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso funciona como se fosse um labirinto, então fica toda a proteína nadando nesse labirinto até chegar no retículo endoplasmático liso. Por que tem essa diferenciação? O retículo endoplasmático liso não tem mais ribossomos, ele não tem mais essas ruguinhas. Então, o retículo endoplasmático liso, ele pega essas proteínas e vai colocando elas em saquinhos, em bolinhas, para mandar para uma outra organela, que eu vou mostrar para vocês. Essa outra organela, que recebe essas proteínas em saquinhos do retículo endoplasmático, chama-se complexo golgiense. Como nós somos muito íntimos, nós vamos chamá-los de complexo de Golgi, beleza? Que fica mais fácil para a gente entender. Então, vamos lá. O ribossomo produz proteína, joga para o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso joga para o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso joga para o complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi faz? O complexo de Golgi ele funciona como se fosse um armário. Então, ele armazena essa proteína até que a célula precise dela ou precise mandar para fora dela para uma outra célula que esteja precisando, por exemplo. Tá? Então, ele fica ali, é um armáriozinho, ele fica ali armazenado até, ó, tá na hora de mandar para fora, ele manda para fora. Ou a célula mesmo está precisando, a célula vai absorver aquela proteína, ok? Então, o complexo de Golgi, ele funciona como realmente um armário para armazenar proteínas, ok? O lisossomos é uma organela que funciona como um aspirador, digamos assim, para vocês entenderem melhor. Ela é o que faz a limpeza da célula. Então, o lisossomos, dentro do lisossomos, ele é como se fosse várias bolsinhas que têm enzimas lá dentro. O que essas enzimas fazem? Elas fazem a limpeza. Então, por exemplo, entrou alguma coisa que não era para entrar na célula. Digamos, uma bactéria entrou na célula. O que o lisossomos faz? Ele abraça essa célula, essa bactéria, e fecha ela lá dentro. Lá dentro ela é digerida, ou seja, eles destroem essa bactéria para que ela não infecte a célula de qualquer forma, tá? Outra coisa é quando próprio dentro da célula alguma organela morre, por exemplo, pode acontecer de alguma organela morrer. Então, o lisossomos tem essa capacidade também de pegar essa organela que morreu, digerir, diminuir e jogar para fora da célula. Então, o lisossomos é a lixeirinha da nossa célula. Já a mitocôndria
uma célula super importante para uma organela muito importante para a nossa célula, que é através da mitocôndria que a célula consegue produzir energia. Como assim? Lembram que a prof explicou para vocês lá na respiração celular que a gente precisa da glicose e do oxigênio? Então, a organela que é responsável por pegar essas duas coisas e formar a energia é a mitocôndria. Então, a mitocôndria é a célula de energia. Então, ela pega a glicose, pega o oxigênio, junta os dois e transforma em energia para a célula. Ok? Então, a mitocôndria é extremamente importante para a nossa célula, produtora de energia. O nosso querido núcleo é o cérebro que comanda tudo. O que o núcleo faz e o que o núcleo tem? Gente, o núcleo é uma estrutura, normalmente esférica, que dentro dele está armazenado o material genético, ou seja, o DNA, tá? A informação que aquela célula precisa. Então, aquela célula sabe o que ela sabe para que ela funciona, ela sabe para que ela serve através do núcleo, através do DNA, através da informação que tem lá dentro. Tá? Então, o núcleo nada mais é do que o cérebro da célula. Ele que comanda tudo, ele que informa tudo o que tem que acontecer. Ok? E as células que possuem essa estrutura, esse núcleo, que são chamadas de eucariontes. As células procariontes possuem material genético, a informação, porém não tem esse cérebro. Ela fica tudo espalhado, tudo nadando lá por dentro da célula. Licença, a gente vai tomar uma água aqui. Perdão. Bora lá. Então, vamos lá. Vamos recapitular para a gente lembrar, tá? Então, quais são as estruturas da célula animal? Ribossomos, produtor de proteínas. Retículo endoplasmático, liso e rugoso. Pega essa proteína, manda para o complexo de Golgi, que guarda essa proteína. O lisossomos é a nossa limpeza da célula, né? Faz toda a digestão da célula. A mitocôndria é responsável pela produção de energia. O núcleo armazena o DNA e a membrana plasmática é a responsável por proteger a célula da forma e permitir o que entre e o que sai dela. Ok? Isso, características da célula. Agora, o que acontece com a célula animal, a célula vegetal, galera? Ela tem uma diferença em algumas estruturas da célula animal. Por quê? Porque são seres diferentes, né? Por exemplo, a célula vegetal, as plantas, elas não têm como sair correndo atrás do seu alimento. Então, elas têm que produzir o seu próprio alimento. Outra coisa é, digamos, começou a cair granizo. Chuva de granizo. Começou a cair. Se cai em cima de você, o que você faz? Pé na tábua, né? Sai correndo. Se cai em cima de uma planta, ela consegue sair correndo? Não, né? Então, a planta tem que se proteger de alguma forma. Então, as células das plantas, elas se adaptaram de uma forma diferente da nossa, ok? A maioria das estruturas, tudo isso que a gente viu até agora, núcleo, membrana plasmática, complexo de Golgi, ribossomos, tudo isso tem na célula animal. Só que a célula animal tem algumas coisinhas a mais. Vegetal, perdão, tem coisinhas a mais. Vamos ver. Então, ó, a célula vegetal apresenta uma outra estrutura acima da membrana plasmática que se chama parede celular. O que serve isso? Para que serve essa parede celular? Para proteger a célula. Que, como a prof falou para vocês, como chove muito, venta muito, muito sol, muita coisa, a célula, se ela tivesse só a membrana plasmática, ela ia ser destruída facilmente, porque a gente é molinho, né? Se vocês apertarem, vocês são molinhos, vocês não são durinhos. Então, o que essa parede celular faz? Ela protege essas células, ok? Essa proteção é em toda a célula. Então, todas as células têm essa parede celular, além da membrana plasmática. Também tem uma membrana plasmática. Outra estrutura que a célula vegetal tem, que o animal não tem, é o cloroplasto. Vocês viram lá na aula de fotossíntese que o cloroplasto é uma célula que tem a capacidade de pegar a energia do sol. Por que tem que pegar a energia do sol? Para fazer a fotossíntese, para fazer o seu alimento. Então, como as plantas não conseguem sair correndo atrás do seu alimento, elas precisam produzir o seu alimento. Como que elas produzem? Através do sol. E como que elas pegam o sol? Pelos cloroplastos. Então, a célula animal não tem cloroplasto, a vegetal tem. E a última coisa é o vacúolo. O que é esse vacúolo, gente? Ele é como se fosse uma reserva de água. Porque, digamos,
tem um período de seca gigantesco. Se nós somos seres humanos e animais, a gente vai atrás de uma poça d'água, de uma garrafa d'água, de um lago, de qualquer coisa. As plantas não têm essa capacidade de sair e ir atrás de água. Então, o que elas fazem? Elas armazenam a água para, se algum momento a água faltar no meio ambiente, elas têm de onde tirar a água para conseguir fazer a fotossíntese, ok? Quando essa seca é muito grande, elas utilizam toda essa água, elas secam e morrem, ok? Então, isso é outra característica que as células vegetais têm, que a célula animal não tem. Então, de novo, parede celular, cloroplasto e vacúolo. São 3 características de célula vegetal que a célula animal não tem, ok? O restante, núcleo, ribossomo, lisossomo, complexo de Golgi, tudo isso, todas as duas têm, tanto a animal quanto a vegetal. Então, vamos lá, de novo. Então, ó, parede celular para proteção, membrana plasmática também, além de permitir o que entra e o que sai. Ribossomos, produção de proteína, núcleo armazena o DNA, mitocôndria, formação de energia, o vacúolo vai armazenar água, o cloroplasto vai pegar a energia do sol, o complexo de Golgi vai armazenar proteína, o lisossomos vai fazer a digestão celular. Então, as organelas que são iguais às células animais fazem a mesma função. As outras têm as suas funções específicas que a gente acabou de falar. Já as células procariontes, galera, olha só a diferença, tá? Para vocês terem uma noção. Olha como é a estrutura dela. Isso é uma bactéria, ok? E elas também têm, por exemplo, membrana plasmática, tem citoplasma, porém, elas não têm algumas organelas como. A gente desculpa. Elas não têm o complexo de Golgi, não tem. O retículo endoplasmático não tem. Então, algumas organelas específicas não são encontradas nas células procariontes. Por quê? Porque elas são menos complexas, elas são estruturas mais simples, digamos assim. Então, o DNA, o material genético, fica todo nadando na célula. Vocês podem ver aqui, ó, toda essa estrutura roxinha aqui, ó, tudo isso daqui, ó, material genético que fica nadando pelo citoplasma. O ribossomos também fica todo nadando pelo citoplasma, tá vendo? Mas coisas que tem em comum, membrana plasmática, ok? E o citoplasma. Além do material genético, né, que os dois têm. E a parede celular em algumas bactérias tem também, tá, gente? Não é toda bactéria que tem, mas a maioria também tem parede celular, assim como as plantas, certo? Esse flagelo aqui, ó, ele pode estar em algumas bactérias, em outras não, vai depender do tipo da bactéria, certo? Para que ele serve? Para locomoção, para nadar mesmo, tá? Como se fosse uma cauda, ok? Então, gente, só para vocês terem uma noção, as células procariontes elas são muito menos complexas, têm bem poucas coisas e tudo mais, só que são seres vivos igual, são células igual e estão aí, né, no nosso planeta. Por isso que a gente tem que estudar elas. Por que a prof está falando especificamente das bactérias? Porque elas são os principais representantes. Existem outros seres vivos procariontes? Sim. Só que as bactérias é mais fácil da gente entender, da gente estudar elas, ok? Vocês podem estar se perguntando, prof, o vírus, ele é procarionte ou eucarionte? Nenhum dos dois, tá, galera? O vírus não tem organela nenhuma, ele não é uma célula. O vírus não é um ser vivo. O vírus é uma estrutura que precisa de uma célula para conseguir fazer tudo isso, tá? Então, o vírus ele não tem mitocôndria para produzir energia, o vírus não tem o ribossomos, o vírus não tem nada disso. Ele não é uma célula. Então, o vírus não tem essa capacidade, ok? Por isso que ele precisa infectar outras células. Inclusive, ele infecta bactérias, que são células e que têm todas essas estruturas, ok? Então, gente, para a aula de hoje era isso. Acho que não me alonguei muito, espero. Gente, olha só. A prof coloca aí a página para vocês, que é para vocês terem noção de onde está isso no livro, tá? É legal vocês também, às vezes, estarem com o livro do lado, nas páginas aí, para conseguirem fazer anotação e sublinharem o que acharem que for legal. E também tem imagens diferentes no livro, né? Imagens diferentes do que a prof mostrou aqui para vocês, ok? Se tiverem alguma dúvida, a gente conversa na aula online. Um super beijo e até a próxima aula! Tchau!